TC News. Seu resultado é nossa marca. Super Quarta TC News. Muito bem, a partir de agora, Tarde TC News volta a olhar a decisão de juros, agora no Brasil. Expectativa em torno do comunicado do Federal Reserve. E aí, Andrezão, já pode colocar aqui na minha tela, porque o esquema é dar o F5 no site do Banco Central aqui do Brasil, que vai divulgar o comunicado em instantes, é o que a gente fica observando, né? Lembrando que o Comitê de Política Monetária do Banco Central deve elevar a taxa básica de juros em 25 pontos base na decisão desta semana a 2,75% ao ano. É o que aponta, inclusive, o consenso dos economistas consultados pela Mover. E é o que a gente vai comentar aqui com você no nosso Tarde TC News de hoje. A gente vai ler o comunicado para você na íntegra. Vamos seguir acompanhando aqui todos esses detalhes. Então são 6 horas e 31 minutos. Ficaremos na expectativa em torno dessa decisão. Até olhando depois do fechamento que o Richard trouxe. Índice futuro fechou em queda de 1,23%. 134.600 pontos. Dólar futuro caiu 0,47% aos R$ 5,462. E você chega aqui no nosso programa, hein? O Rivotril de conosco, Rodrigo Milan, Igor Lucas, o Camargo, o IGB, todo mundo aqui nessa cobertura da TC News para a decisão do Copom. E dando F5 no site do Banco Central, que é onde divulga a decisão de juros. Vamos ficar de olho. Será, inclusive, que o BC deve demorar um pouquinho para divulgar a sua decisão? Até porque tivemos um FONC mais cedo, que para muitos foi uma surpresa, esses 50 pontos base de queda no intervalo de juros por lá. Será que isso interfere em alguma coisa no comunicado de hoje? Eu quero te ouvir e traz aqui a sua opinião. O que vai acontecer? É F5 no site do Banco Central. Obrigado, Cristiano Gomes, que deixou o like dele também aqui na nossa transmissão. Hoje uma chuva de likes, muito bacana, 2.668 likes. Vamos buscar 2.700 no dia de hoje. Um abraço, Gustavo Gangana, pro Norberto, a Ike Grafista. Uma boa noite já pra galera que chega aqui em instantes. A decisão de juros por parte do Banco Central do Brasil e iremos analisar esses pontos. Eu vou dar meu boa tarde ou meu boa noite primeiro aos convidados dessa nossa cobertura especial, recebendo primeiramente o professor Alexandre Cabral, contribuidor do TC, que volta aqui na nossa programação para conversar conosco sobre essas expectativas em torno da decisão de logo mais. Tudo bom, professor? Como vai? Boa tarde para você, tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Gostaria muito de ver elevação zero, quer dizer, sem elevação, né? Nenhuma o popular elevação, manteu, né, professor? Mas eu acho que para honrar a Galípolo vão subir 0,25. O detalhe é o comunicado. O comunicado que é a expectativa de boa parte aqui da nossa audiência. Isso aí, hein? E ó, o Vini Custódio tá conosco no nosso chat, ele quer 3.000 likes, faltam 3 para 2.700. Se você tá chegando aqui nessa noite conosco, não esqueça de deixar o like, vamos buscar 2.700 likes. Quem sabe podemos sonhar com os 3.000 ainda no nosso programa. Você vê que eu tô dando F5 no site do BC, por enquanto nada, não veio ainda nem a mensagem que a reunião por lá se encerrou. Eu dou meu boa noite também para Alexandre Loman, economista-chefe da Constância Investimentos, que é também nosso convidado para essa cobertura especial aqui no Tarde TC News. Tudo bom, Alexandre? Obrigado por atender nosso convite, como vai? Boa noite, tudo bem? Obrigado pelo convite, obrigado para todos e boa noite para a turma do F5. Pois é, todo mundo no F5 aqui para a decisão do Brasil. A sua expectativa também é para alta dos 25 pontos base, Alexandre? É isso que você tem imaginado que vai vir em instantes?
Olha, eu acho muito difícil sair outra coisa que 0,25, mas é uma alta que poderia ter sido evitada, não? Eu acho que ela não tem, era muito fundamentada pela macro, mas agora dá uma coisa contrária, será contraproducente. Vamos conversar ainda mais sobre isso e até debater com o Alexandre Loma, com o professor Alexandre Cabral, até a responsabilidade do futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para essa alta de hoje, para esse ciclo de alta que o Brasil volta a trazer. Lembrando, Selic hoje em 10,5%. Perspectiva é de um avanço de 25 pontos base na Selic, levando para 10,75. E aí, nesse caso, o Brasil tomando o caminho contrário dos Estados Unidos. Os Estados Unidos que cortaram as taxas Fed Funds em 50 pontos base mais cedo, e você acompanhou também na nossa cobertura especial. Professor Cabral, a decisão de juros dos Estados Unidos te surpreendeu e de certa forma, interfere alguma coisa para o comunicado de logo mais? Surpreendeu, eu gostaria de ver meio, como eu falava aqui, mas eu não acreditava que eles seriam, assim, corajosos o suficiente para cair meio. Então, eu acho uma notícia excelente essa queda. Influencia, eu acho que eles, no primeiro parágrafo ali que eles falam, o ambiente externo mantém-se adverso em função da incerteza sobre os impactos da extensão da flexibilização da política monetária nos Estados Unidos. Eu acho que eles já vão citar essa flexibilização e vão botar mais peso na atividade do que na inflação. Porque se eles colocarem mais peso na inflação, porque subir juros hoje, mais um motivo de inflação de importados está nos ajudando. Então eu acho que eles citam logo nas 3, 4 primeiras linhas o comunicado de hoje, que eu gostei, veio meio, o discurso do Powell é muito bom, falando sobre preocupação com o emprego, mas eu juro que eu não esperava, tá? Eu também queria a opinião do Alexandre Loma, nosso convidado, economista-chefe da Constância Investimento, até mesmo de, se na sua opinião, impacta de alguma forma a decisão aqui no Brasil, esse corte de juros nos Estados Unidos, Alexandre. Então, eu acho que a primeira forma, o primeiro impacto que a gente viu do externo sobre a política monetária brasileira é que o mercado estava, principalmente depois do PIB, que saiu, que foi bem forte, o mercado estava se deslocando para uma expectativa de alta de 0,50. Aí a meio era forte do setor externo, com esse corte cada vez mais provável de corte de 50, e agora foi de fato um corte de 50 por parte do Fed, limitou as apostas para 0,50 e agora virou um consenso 0,25. Professor Cabral, tô achando que, será que vai dar uma atrasada aí nesse comunicado de hoje? 6h38, ainda nem mandaram que a reunião acabou, né? Lá no... porque é uma decisão difícil, sabia? É uma decisão bem tensa. Eu acho que eles devem estar tentando fazer unanimidade. Quem é que escreve? É o Roberto Campos Neto que escreve, professor? Não, tem uma pessoa lá que escreve para eles. Mas é o mesmo texto. Eu botei até o Word aqui da outra. Quando sair, eu vou botar o Word do lado, você vai ver que 50% é o mesmo texto. Eles não têm nem criatividade de mudar... Fui à feira. Estive na feira. Não, eles mantêm o fui na feira e segue a vida. Eu não sei, Roberto Campos, como carioca, se ele torcer pro Fluminense, ele tem que liberar logo pra ver o jogo, né? O jogo é mais cedo, né? E hoje tem o tricolor também, né, professor? Tem Botafogo e São Paulo logo mais ali. Tem algum São Paulino no Banco Central? Não sei, hein? Sei lá. Ou Botafoguense. Botafoguense tem cara mesmo. Não sei. Não, o Roberto Campos tem cara de botafoguense, mas como ele é uma almofadinha, Fluminense no Rio, né? Entendi. Então, como ele quer ver o jogo, acho que ele libera cedo. Entendi, professor. Bom, a galera aqui no nosso chat tá dando F5. Você dá o F5 no portal do Banco Central e também dá o like aqui conosco. Já estamos com 1.750 praticamente o número de likes. Já dá pra gente buscar os 2.800. Estamos com 2.741. Vamos buscar 2.800 likes e depois a gente busca os 3.000. Quem sabe encerrar com 3.000 likes no dia de hoje, hein? E
conta também você o que está esperando do comunicado. A decisão já está precificada no aumento de 25 pontos base, mas até mesmo em como você espera que o mercado repercute amanhã a decisão. Se você aguarda um comunicado mais hawkish ou mais dovish, mais dócil ou mais duro ou não. Guilherme Segano, grande Gui, também acompanhando aqui conosco. O pessoal vai deixando o like na nossa transmissão e trazendo a sua avaliação. Bom, Alexandre, mudou muito, né? Se você dissesse há uns 3, 4 meses que a essa altura do campeonato o Brasil estaria discutindo subir juros, poderiam te taxar como maluco ou que não tá entendendo bem o cenário por aqui, mas chegamos num ponto em que o Brasil deve subir juros a partir de agora. Na sua avaliação, o que mudou de 3, 4 meses para cá no balanço de riscos pro Copom subir a taxa Selic aqui no Brasil, Alexandre? Então, na verdade, 3 meses atrás era meio junho, e quando teve a guerra das entrevistas, entre aspas, onde o presidente Lula saía nos médias para criticar o Banco Central e fazia bastante subir o câmbio. E então, já naquele momento, que tinha começando a ter muitos economistas falando não como cenário base, mas como cenário alternativo, estava falando, olha, a probabilidade de subir juros está crescendo. Se continuar assim, o cenário está ficando cada vez mais desafiador. Mas era um cenário alternativo, não era o mais provável. E aí, finalmente, com a atividade mais forte que esperado, com um câmbio que não devolve tanto como o Banco Central gostaria, finalmente, na parte do fiscal, nem teve melhoria e teve, no contrário, algumas notícias que atrapalharam, como o Ciogás, com alguma superestimação de receita. Alexandre, preciso te interromper, porque é urgente no painel Mover Pro. Copom eleva a taxa Selic para 10,75% ao ano. O F5 funcionou, então BC elevando a taxa Selic nos 25 pontos base, dentro do que o consenso do mercado esperava. Então Copom subindo, voltando a subir os juros no Brasil. Então vamos fazer o seguinte, vamos ler esse comunicado do Banco Central. Eu convido a todos que estão acompanhando aqui a TC News para acompanhar com a gente esse comunicado do BC e também, né, observar os textos. É o tempo do professor Cabral e do Alexandre Lohmann também lerem esse comunicado do Banco Central. Então a Selic vai para 10,75% ao ano, dentro do esperado. E eu vou ler aqui com vocês esse comunicado do Banco Central, que diz que o ambiente externo permanece desafiador em função do momento de inflexão do ciclo econômico nos Estados Unidos, o que suscita maiores dúvidas sobre os ritmos da desaceleração, da desinflação e, consequentemente, sobre a postura do Fed. Os bancos centrais das principais economias permanecem determinados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas em um ambiente marcado por pressões no mercado de trabalho. O comitê avalia que o cenário externo, também marcado por menor sincronia nos ciclos de política monetária entre os países, segue exigindo cautela por parte de países emergentes. Em relação ao cenário doméstico, o conjunto de indicadores de atividade econômica e do mercado de trabalho tem apresentado dinamismo maior do que o esperado, o que levou a uma reavaliação do hiato para o campo positivo. A inflação medida pelo IPCA cheio, assim como medidas de inflação subjacente, se situaram acima da meta para a inflação nas divulgações recentes. As expectativas de inflação para 2024, apuradas pela pesquisa Focus, encontram-se em torno de 4,4% e para 2025 em 4%.
A projeção da inflação do Copom para o primeiro trimestre de 2026, atual horizonte relevante da política monetária, situa-se em 3,5% no cenário de referência. O comitê avalia que há uma assimetria altista em seu balanço de riscos para os cenários prospectivos para a inflação. Entre os riscos de alta para o cenário inflacionário e as expectativas de inflação, o Copom destaca uma desancoragem das expectativas de inflação por período mais prolongado, uma maior resiliência na inflação de serviços do que a projetada em função de um hiato do produto mais apertado e uma conjunção de políticas econômicas externa e interna que tem um impacto inflacionário, por exemplo, por meio de uma taxa de câmbio persistentemente mais depreciada. Entre os riscos de baixa, o Copom ressalta uma desaceleração da atividade econômica global mais acentuada do que a projetada, os impactos do aperto monetário sobre a desinflação se mostrarem mais fortes do que o esperado. O comitê monitora com atenção como os desenvolvimentos recentes da política fiscal impactam a política monetária e os ativos financeiros. A percepção dos agentes econômicos sobre o cenário fiscal, junto com outros fatores, tem impactado os preços de ativos e as expectativas dos agentes. O comitê reafirma que uma política fiscal crível e comprometida com a sustentabilidade da dívida contribui para a ancoragem das expectativas de inflação e para a redução dos prêmios de risco dos ativos financeiros, consequentemente impactando a política monetária. O cenário, marcado por resiliência na atividade, pressões no mercado de trabalho, hiato do produto positivo, elevação das projeções de inflação e expectativas desancoradas, demanda uma política monetária mais contracionista. Considerando a evolução do processo de desinflação, os cenários avaliados, o balanço de riscos e o amplo conjunto de informações disponíveis, o Copom decidiu, por unanimidade, elevar a taxa básica de juros em 25 pontos base para 10,75% ao ano. Entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante, sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços. Essa decisão também implica em suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego. O ritmo de ajustes futuros nas taxas de juros e a magnitude total do ciclo ora iniciado serão ditados pelo firme compromisso da convergência da inflação à meta e vão depender da evolução da dinâmica da inflação, em especial dos componentes mais sensíveis à atividade econômica e à política monetária, das projeções de inflação, das expectativas de inflação, do hiato do produto e do balanço de riscos. Então tá aí os votos dos membros do comitê. Todo mundo votou da mesma forma: Roberto Campos Neto, Ailton de Aquino Santos, Carolina de Assis Bagos, Diogo Guilherme, Gabriel Galípolo, Otávio Ribeiro Damaso, Paulo Piquete, o Renato Dias de Brito e o Rodrigo Alves Teixeira. E o Copom colocou aqui no comunicado, eu confesso que eu não vi até agora uma tabela com as projeções de inflação no cenário de referência. Com a variação do IPCA acumulada nos 4 trimestres. Em relação ao IPCA, 4,3% em 2024, 3,7% em 2025, 3,5% no primeiro trimestre de 2026, que é o horizonte relevante do Banco Central Brasileiro. IPCA livres, 4,4% nesse ano, 3,6% em 2025, 3,4% no primeiro trimestre de 2026. IPCA administrados, 4,2% nesse ano, 4% em 2025, 3,9% em 2026. Esse é o comunicado do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, elevando a taxa Selic para 10,75% ao ano. Interessante notar que no comunicado o Banco Central cita uma assimetria altista em seus balanços de risco, dizendo que essa decisão de subir a taxa de juros ela é compatível
com a estratégia de convergência da inflação. Também citou uma maior resiliência na inflação de serviços, dado o hiato do PIB, citou uma desaceleração global mais acentuada como risco baixista, reafirmou que um fiscal crível contribui para a ancoragem das expectativas. Então, só trazendo de volta as projeções da inflação do Banco Central Brasileiro e comparando com o comunicado anterior, o Copom projeta agora uma inflação de preços administrados em 2024 de 4,2%, como é que está na tabela. Anteriormente, essa projeção era de 5%. Para a projeção da inflação em 2025 de administrados, manteve em 4% e para o primeiro trimestre de 2026 foi para 3,9%. Aí, olhando a inflação de 2024, a inflação cheia, o IPCA, 4,3% agora é um ligeiro aumento em relação à última decisão, quando a projeção estava em 4,2%, assim como houve um ligeiro aumento também na projeção para 2025. 3,7% agora, anteriormente estava em 3,6%. São esses os principais pontos de se destacar, que é a primeira alta de juros durante o governo Lula. Vamos ver, até o Twitter está de volta, né? Como que serão as repercussões em torno desse assunto politicamente. Mas, do ponto de vista da economia, são esses pontos destacados pelo Copom. E eu quero perguntar aqui para o professor Alexandre Cabral se ele já comparou os textos, se ainda não, o que chamou a atenção dele com a primeira leitura que faz do comunicado do BC, professor Cabral. O Copom, seguindo o consenso, elevando a taxa de Selic para 10,75%. Achou o tom do comunicado mais duro, professor? Peraí, olha lá, pedindo para a pessoa da produção só me mandar um para compartilhar aqui. Enquanto isso, eu te respondendo. O primeiro parágrafo, ele fez uma coisa que a gente esperava. Ele põe culpa na economia para baixar a inflação, para baixar os juros dos Estados Unidos e, por acaso, na desinflação. Porque ele colocou uma frase que ele até então nunca tinha colocado, quer dizer, mentira. Comparando com julho, temos uma frase nova. Que ele fala, o ambiente externo, até aí igual, a novidade está agora, permanece desafiador, em função do momento de inflexão, quer dizer, de queda do ciclo econômico dos Estados Unidos, o que suscita maiores dúvidas sobre ritmos da desaceleração, quer dizer, ritmo de queda da economia americana, da desinflação e consequente sobre a postura do Fed, quer dizer, ele foca mais na economia do que na inflação para ter essa queda lá fora. Então, é um daqueles motivos. Se ele pegasse pesado que o motivo da queda lá fora foi a desinflação, e nossa inflação de importado ficando mais barata. Então, é outro motivo. Segundo parágrafo, ele fala de uma frase que ele até então não tinha comentado, que o mercado de trabalho, isso a gente já sabe, elevou uma reavaliação do hiato para o campo positivo. Então, ele não comentava isso anteriormente, passou a comentar agora. Então, quer dizer, ele está com medo da gente estar chegando no limite de produção que nos gera inflação. Esse número nos Estados Unidos é mais fácil de interpretar do que no Brasil. Nos Estados Unidos, o setor industrial está com a capacidade industrial de 78. O que quer dizer? Se uma empresa consegue produzir 100 canetas hora, ela só está produzindo 78, 22 a máquina está desligada. Então, isso é a ociosidade da economia. Então, ela pode produzir mais essas 22 sem gerar inflação. Acima disso, ela tem que comprar nova máquina e aumentar o custo dela. Então, ele botou esse detalhe. O que leva para aumentar balanço de risco de inflação, ele não fala da seca. Eu pensei que ele ia citar a seca, de algum momento, ele não fala hora nenhuma de seca, tanto para piorar a inflação como para melhorar. O texto é idêntico, Medina, então dessa vez eles fizeram Ctrl+C, Ctrl+V, copiaram exatamente o mesmo texto. E para mim o grande resumão que justificou o aumento foi quando ele fala: cenário marcado por resiliência da atividade, quer dizer, a atividade mais forte do que ele espera, pressões no mercado de trabalho. Então, pressões no mercado de trabalho associada a maior contratação, maior poder aquisitivo das pessoas, que o salário médio está subindo, e ato do produto positivo, quer dizer, capacidade ociosa da economia está diminuindo. Isso pode ser inflacionário,
elevações a projeções de inflação, então os focos da vida aumentando, os focos da vida não, focos, né? O focos da vida aumentando a elevação da inflação e expectativa futura desancorada, quer dizer, eu estou longe do objetivo da meta. Posso ter aumentado, mas a gente estava 2,80 e foi para 3 a expectativa de inflação. Ok, tá lá no meu limite, tá de boa. Só que ele alega o seguinte, ó, tá bem acima de 3 e esse bem acima de 3 tem aumentado. Ok para os argumentos dele, mas com a queda de meio hoje, para mim não seria necessário essa alta de 0,25. Ele podia dizer, ok, estamos olhando um horizonte até setembro, até primeiro TRI de 26 e manteremos os juros altos. Eu também quero ouvir o Alexandre Lohmann da Constância Investimento. O professor Cabral vai compartilhar a tela dele daqui a pouquinho para trazer outros pontos também. Mas, Alexandre, queria a sua avaliação desse comunicado, o que você observou do tom e do que foi dito pelo comitê sobre esse aumento da taxa Selic, Alexandre. Então, não sei se você se lembra, mas depois da reunião anterior, todo mundo, inclusive eu, não, eu quero confessar, estava falando que o câmbio seria o determinante da alta. O câmbio ia determinar se ia ter alta ou manutenção. E, finalmente, parece que, lendo esse comunicado, não foi o câmbio que decidiu do destino da Selic, mas foi o hiato. Até agora, o Copom ele vivia num mundo onde o hiato era negativo, quando o mercado estava falando, não, o hiato do produto não é negativo. Não tem capacidade ociosa na economia. A economia está crescendo forte faz alguns anos, então pelo menos está positivo. Então, o fato de ter esse hiato negativo fazia com que o Copom ele tinha uma previsão bem otimista na comparação do mercado faz algum tempo. Então, eu acho que muitos agentes não esperavam e por isso estava com previsão de manutenção até algumas semanas ou meses atrás, é que o Copom ia falar, não, o mercado tem razão, de uma certa forma, ou não tem capacidade ociosa na economia, o hiato está positivo. E aí a previsão de inflação deu um saltinho por causa disso, apesar do aumento da taxa Selic. O que é interessante é a sinalização dos próximos passos. Sabe, tinha aquele período do Forward Guidance que tinha quase incerteza zero sobre o que ia acontecer. Eu falo quase porque no fim, sim, de fato, o Forward Guidance não foi respeitado, mas durante algumas reuniões a gente sabia o que ia acontecer para as duas próximas reuniões. Agora, o Copom está falando o ritmo de ajuste futuros, então no plural, falando, não vai ter só, a gente não está vendo só o ajuste, mas pode ter uma série, serão ditados pelo fim compromisso da convenção da inflação meta. Eu vou fazer um chute, um pouquinho rápido aqui. Claro. Tem muito que desconfiar das opiniões que são feitas entre o comunicado e a ata. Por quê? Porque na ata é marcado que é consensual. Aí, no comunicado. Aí na ata tem tudo que foi debatido. Então, às vezes, você lê o comunicado, a ata fala uma outra coisa. Mas, enfim, eu estou achando que, sim, com esse ciclo maior do Fed, não transparece nesse comunicado, mas com esse ciclo maior do Fed, com a possível melhora do câmbio, na comparação com o nível que foi considerado nessa reunião. Talvez com dados, vamos ver, talvez com dados de inflação que não são tão ruins assim, como espera os mais pessimistas. E com as maiores choques vindo de componentes voláteis, a seca, o clima, são coisas voláteis, vai e volta, e então, teoricamente, o Bacen não considera. Eu acho que esses elementos podem fazer que o Copom ele fique travado nesse ritmo de 0,25, por enquanto. Então, eu acho que o debate nos próximos dias, até a ata e depois da ata, vai ser se o Copom vai aumentar o ritmo de alta de juro. Eu acho que o que a gente viu de fora e pelo menos dá uma ajudada forte de fora de não aumentar o ritmo de
Aí vai depender dos outros fatores, claramente. Perfeito, perfeito, Alexandre. Bom, professor, você tá com a tela compartilhada, você queria mostrar algum ponto aí, né, professor, sobre o comunicado, o que seria? Eu quero falar mais ou menos o que meu xará estava comentando aí, Claro. sobre essa parte aqui embaixo, ó, ajustes futuros. Então, ele está dizendo que vai ter pelo menos, dá a entender que vai ter pelo menos mais duas. Não diz se é 25,5, mas dá a entender que deve ter pelo menos mais duas altas, tá? A dinâmica que fala, eu não sei se estão compartilhando a minha tela ou não. Agora Ele sim, fala, agora foi. agora sim, aqui, ó, dos ajustes futuros, ele fala o que preocupa ele, que pode reverter e ato do produto em balanço de risco. Dinâmica de inflação, ele pega isso rápido via Focus. Ele vai lá no Focus, vê pelo Focus que a expectativa de inflação pode estar semana a semana. Balanço de riscos, ele pode perceber isso com a queda, com melhoras de medidas tomadas por Brasília, tanto os três poderes de algum modo, Dino se metendo menos, Congresso aprovando coisas positivas, o Haddad conseguindo propor coisas positivas. Ele consegue enxergar isso. Agora, o hiato do produto é uma coisa lenta. Hiato do produto não é uma coisa assim normal. Hiato do produto eu dependo de investimento do empresariado, de percepção da economia, de reação de CAGED, de PNAD, de números divulgados pelo IBGE. Então, quer dizer, não tem como não estar contratado umas duas altas. Não tem como, porque eu não tenho tempo suficiente. Você pode ter desinflação, mas eu não tenho tempo suficiente para ter hiatos em 2, 3 meses que vire muito o motor, que vire muito, somente numa economia forte como nós estamos atualmente. Então, significa que está com cheiro de mais 2 a 3 altas, eu acredito que mais duas, eu acho que ele mantém 0,25, e se esse discurso for verdadeiro, ele só cai em juros no final do ano que vem. Porque até você perceber o hiato do produto, aí entrando aqui, ó, formação do pleno emprego, isso tudo bater na economia é muito tempo de juros altos. E eu acho desnecessário, mas é isso que está com cara nesse discurso. Alexandre Lama, pelo que eu acompanho da sua avaliação inicial, do próprio professor Alexandre Cabral, esse discurso tem, digamos assim, ele tá crível, tá sendo um discurso, tá convencendo o investidor? Ou esse avanço tem muito pelo aquele seu comentário logo no começo da nossa transmissão do Gabriel Galípolo, indicado à presidência da autarquia, ter feito declarações mais hawkish e que colocou o BC num cenário, digamos, de obrigação de aumentar? Tá convencendo o discurso que está no comunicado do Copom? Então, eu acho, na verdade, que o Copom, os diretores do Copom, tanto o Galípolo, tanto o Capos Neto e tudo aqueles que falaram publicamente, teve um discurso bem hawkish depois da reunião do Copom. Eu acho que isso era uma estratégia que visa a ganhar credibilidade, a tentar fazer cair o câmbio um pouquinho para ter espaço para ter a escolha de subir ou não juro. Acho que teve toda uma tentativa de se dar um certo degrau de liberdade. E quando caiu bastante o câmbio, quando caiu quase para a casa dos 5,30, né, há um mês atrás, a gente viu uma certa tentativa de flexibilização dessa retórica por parte do Campos Neto, mas um tom que não foi negado, né, pelo Galípolo. E naquele momento, o câmbio voltou a subir forte. Aí, nesse dia que morreu a possibilidade de manter o juro, porque o Copom percebeu que qualquer discussão um pouquinho mais dove ia puxar o câmbio para cima e ser um risco na reputação, na credibilidade, no câmbio, enfim, nas expectativas de inflação. Eu acho que esse dia, realmente, aí depois teve o PIBão, né? teve outras coisas, mas acho que realmente
nessa tentativa fracassada de parecer um pouquinho Dove, que foi mal recebido pelo mercado, foi o fim da tentativa do Copom de tentar ter um certo degrau de liberdade para não ser forçado a subir juros. Aí parecia claramente para mim que o Copom ele era um Dove na comparação com a precificação do mercado. Ou seja, o mercado estava puxando para 50. Eu acho que em toda a comunicação dos diretores dava a impressão que eles queriam desidratar desde 25. Aí quando o debate era entre 50 e 25, eles tentaram limitar as apostas. Aí quando as apostas foram mais para 25, eles tentaram também ganhar gol de liberdade. Mas ao final, o consenso, o mercado estava tão pesado sobre 0,25, para não arriscar novamente ter alta do câmbio, o cupom entregou. Né? É bem raro que o cupom não siga a curva. Tem um custo grande, eu acho. Quando o mercado pede e se não entrega, tem um custo grande não seguir. Uhum. Professor Cabral, algum outro ponto a se destacar do comunicado que acha importante a gente trazer aqui? Porque eu vejo muitas mensagens no chat querendo saber do impacto desse comunicado para as bolsas, para o mercado amanhã. Mas antes, tem algum outro ponto que é interessante trazer, professor? Não, olhando aqui, balanço de risco, eu pensei que ele ia aliviar mais a questão do dólar. Ele poderia ter aliviado um pouco mais o dólar, já que o dólar está ajudando. Ele manteve ainda que está bem preocupado com a desvalorização do real. Se a gente pegar aqui, ó, o item 3, é o mesmo item 3 aqui atrás, ó, uma conjuntura não quer, né, ter impactado inflacionário, por exemplo, por meio de uma taxa de câmbio persistentemente mais depreciada entre os riscos de baixa, tá, até depreciada. Na outra reunião era 5,66 Petax, hoje a Petax trabalhou na casa de 5,50, 5,40 e alguma coisa, então, para mim ele ia dar uma aliviada, não, ele deixou o câmbio ainda como uma preocupação. Então, de uma forma resumida, eu acho que ele vem com umas 2,25, tá bom, não tem porquê. Mercado tá pedindo? Mercado, lamento, você tá pedindo, mas porque vocês estão mega posicionados, estão comprados até a morte em opções, querem ganhar dinheiro e não querem tomar mais uma trolha na indústria de fundo de mercado e tomar mais resgate. Eu acho que parte considerável é isso. Então, ok, vem mais 2,25. Esse número deve ficar longo por muito tempo, mostrando a independência do Galípolo que tem mostrado, e se o discurso continuar ao meio, é para cair para segundo semestre do ano que vem. Sobre reação do mercado amanhã, em relação a juros, eu acho que a curva longa dá uma respirada, a não ser que piore lá fora, se alguma forma de interpretar essa noite aí, Estados Unidos, essa queda de meio, vir alguém com uma influência muito grande, e meio que aterrorizar esse número, eu acho que não tem o porquê. Eu acho que dá para meio e não significa que vai ser meio para sempre. Então você pode ter a curva de juros, já que a média e a longa dando uma arrefecida, e a curta também pode dar uma pequena respirada, mas pode não dar uma respirada nenhuma na curta e o mercado continuar pedindo 2,5 por parte considerável de posições, para mim, já montadas e não necessidade econômica, tá? Uhum. E bolsa para mim vai depender muito da reação externa. Pela reação interna, ok, eu acho que a notícia saiu como dentro do esperado, então o preço é neutro, ajustes no positivo, o preço é neutro, então para a bolsa o comunicado foi meio indiferente. Eu acho que lá fora pode ajudar a animar aqui, o pessoal já temos começar a ver expectativas de fluxo para o mundo, tá? Dólar, professor, me escapou aqui. Dólar, imagina como, até pensando que hoje teve uma queda depois do corte de juros nos Estados Unidos. Isso, para mim real tenderia a valorizar um pouco mais pela história do fluxo espalhando, juros mais altos. Amanhã devemos ter o leilão de NTNF, que é papel do gringo mais demandado, pela curva de juros mais inclinada. Então, eu acho que a tendência do real se valorizar. É claro que não podemos esquecer uma declaração a qualquer momento de Brasília. Perfeito, professor Alexandre Cabral. Também quero agradecer a Alexandre Loma, da Constância Investimentos conosco.
Alexandre, também deixa um espaço aqui para você, para o seu último destaque que acha importante compartilhar aqui conosco. De certa forma, pensando até mesmo em futuro, o que o investidor brasileiro precisa observar do ponto de vista macroeconômico para as próximas decisões? É apenas o fiscal? O que mais ficar atento para tentar identificar os próximos passos? E aí esse ciclo de alta de juros agora aqui no Brasil, Alexandre? Eu acho que tem muita coisa para acompanhar e por isso que rádios que a sua ajuda bastante. Olha, na parte da inflação, eu acho que o que dá para olhar é a questão do fiscal, porque tem muito agente do mercado que acha que a desancoragem da inflação, das expectativas de inflação, é ligado às questões fiscais. Mas também o desempenho fiscal, o esforço fiscal aparente do governo, ele impacta a taxa de câmbio. E se a gente tem essa ajuda do exterior, né, que um corte mais rápido do Fed, o dólar caiu, se continua a pressionar o dólar para baixo, e que o governo ajuda fazendo os deveres de casa, eu acho que todas essas altas de 0,25, né, 4 altas de 0,25 que estão na pesquisa Focus, tudo que está precificado na curva pode não acontecer. Agora, tudo está na mão do governo para tentar materializar esse ciclo. Perfeito. Alexandre, muito obrigado pela participação aqui no nosso Tarde TC News. Um forte abraço e até uma próxima. Obrigado pelo convite. Alexandre Loma, economista-chefe da Constância Investimentos, conosco nessa cobertura especial. Professor Alexandre Cabral, professor, obrigado também pela participação. Se tiver aquele último recado, também fica à vontade. Amanhã você volta aqui no nosso Tarde TC News no horário habitual, às 5h30, para debater mais sobre a repercussão no mercado dessas duas decisões de hoje, professor. Amanhã voltamos aí para falar de FONC e cupom, o pós-mercado, como o mercado interpretou. Agora, só uma dúvida, uma fala do Alexandre, poxa, podemos ter revisões para frente de juros dependendo do fiscal. Porra, então por que aumentou, maluco? Então por que aumentou? Só para dizer que subiu 0,25? Então, quando eu tiver minhas filhas fazendo economia na faculdade, olha, eu participei com Medina num programa ao vivo no dia 18 de setembro que o Banco Central aumentou os juros do 0,25 e parou. Pelo amor de Deus. Isso não vai acontecer, né, professor? Tem que ter um ciclo. Eu tô desesperado. Eu vou concordar com a Glegley que não é necessário subir juros. Que desespero. Eu tô vendo aqui nas redes sociais, por enquanto, nenhum comentário do ponto de vista político. Professor, obrigado, hein, pela sua participação. Obrigado, forte abraço. Fique com Deus, até amanhã. E até a próxima. 11h30 com o Léo e 5h30 aqui com o Medina. Valeu, Alexandre Cabral conosco nessa cobertura especial do Tarde TC News, de toda a TC News, da decisão de juros. A gente tá ao vivo aqui desde manhã com o Manhã TC News, o almoço de negócios. Trouxemos tudo da decisão de juros nos Estados Unidos, tudo da decisão no Brasil, e agradecer os mais de 2.800 likes na nossa transmissão de hoje, nessa cobertura especial do Tarde TC News de hoje. TC News, seu resultado é nossa marca.